4 animais apresentados para as nossas apreciações. Então aqui sempre priorizando dissociação com movimento bom. Então os 2 cavalos da cabeceira hoje sobressaindo muito pela coordenação do movimento, pela qualidade da montada. O 3º cavalo agradando muito pela montada, mas já pecou um pouquinho mais na movimentação, já descoordenou um pouco mais a mão, subiu um pouquinho mais. E o 4º cavalo foi o cavalo que mais pecou em relação à naturalidade da distribuição dos tempos de apoio. Para quem acompanhou o campeonato, acompanhou o final do campeonato e observou as transições, principalmente a transição final para a gente fazer a marcha em rédea livre, todos os cavalos com mais naturalidade em relação ao cavalo de trás, que já está tendendo uma marcha mais de centro em relação aos outros. Então o cavalo castanho da 3ª colocação já levando vantagem na naturalidade, no grau da dissociação em relação ao animal de trás, ganha no cômodo, ganha na maciez, rédea livre um pouco melhor, um pouco mais naturalidade. Também a opção pela amplitude, pela elasticidade, a opção do 3º em relação ao 4º cavalo. Segundo, em relação ao 3º cavalo, aí 2 cavalos de dissociação muito boa, 2 cavalos muito machados, mas a gente vai desempatando aonde? No movimento. É só a gente observar o anterior dos 2 cavalos. Notem como é que o cavalo castanho já sobe em demasia, o anterior já tende a chegar um pouco mais espalmado. O cavalo turdilho da 2ª colocação descreve melhor o semicírculo, tem a chegada do anterior ao solo um pouco mais suave, articula um pouco mais com mais naturalidade, com a plasticidade da movimentação do anterior um pouco melhor. O cavalo de trás já tem essa limitação, sobe o joelho, já tende a oscilar um pouco mais a região da espádua, e notem que ele já não tem o mesmo ritmo dos 2 cavalos à frente. Toda hora ele está tendendo a entrar no sobrepasso. Por quê? Descoordena o movimento vai para cima e não vai para frente. Então tem dificuldade de alongar o movimento. Então a gente tem 2 cavalos à frente, muito coordenados. Seria aí perder a linha e colocar o 3º cavalo no meio dos 2. Então a gente quebraria a linha de dissociação, quebraria a linha do movimento. Então sempre priorizando marcha com movimento. Então o cavalo turdilho mais coordenado, se aproximando mais do 1º cavalo, com mais estabilidade, com mais ritmo, com mais regularidade. Por isso a opção desse 2º com o 3º cavalo. E o 1º com o 2º foram os cavalos, a gente observar, de melhor estabilidade e naturalidade do campeonato. 2 cavalos com boa movimentação, com boa coordenação, não passa no movimento nenhum dos 2 cavalos, tem boa coordenação com boa amplitude. Castanho um pouco mais estável em relação ao turdilho e um pouco mais reunido. O cavalo turdilho terminou um pouco mais espichado. Notem que ele já tende a espichar um pouquinho mais. Diagrama e dissociação é muito próxima nos 2, mas o castanho hoje um pouco mais estável em relação ao animal de trás, terminou com a postura um pouco melhor, com estilo um pouco mais nobre, com mais energia no movimento. Se a gente observar o anterior, é ainda um pouquinho mais coordenado em relação ao animal de trás, e a grande virtude do castanho sobre o turdilho foi a montada, tanto na maciez como também no cômodo, levando vantagem na prontidão da boca, na rédea livre um pouco mais confirmada do cavalo castanho. Então aí, somando mais qualidades, por isso a definição dessas 2 colocações. Parabéns aos apresentadores e aos proprietários.